Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu convido você que é espírita cristão para nós fazermos uma reflexão juntos sobre o que vem acontecendo na atualidade e de certa forma vem afetando todo o mundo, né? Aí eu resolvi fazer essa reflexão, gostaria de compartilhar com vocês em cima da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é, antes de tudo, uma ciência que o objeto de estudo dela é o mundo espiritual, né? O ser imortal, que somos nós, e a relação deste plano maior com a vida aqui na Terra. Então eu gostaria de convidar vocês a fazermos essa reflexão juntos. Vamos lá? Na obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, na questão, na pergunta 737, Allan Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos, ou como muitos às vezes preferem, santos, né? Interessante, curioso que a maioria dos espíritos que auxiliaram na codificação espírita traziam todos os nomes de santos, né? Santo Agostinho, São Luís, vários espíritos muito ligados de alguma forma à Igreja Católica. Bom, nessa questão, Kardec faz a seguinte indagação: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Bom, vamos entender a primeira pergunta. O que é flagelo? Flagelo tem um significado assim de castigo, né? E destruidor, por quê? Não seria um simples flagelo, né? Seria um flagelo a ponto de aniquilação, né? De desconstruir, de destruir, como está falando aqui. Então Kardec faz essa pergunta: por que, né? Com qual objetivo Deus, como a gente o tem infinitamente bom e justo, amoroso, por que então ele acomete a humanidade por meio desses flagelos? E o que a gente vê de forma generalizada e pode chegar a fazer uma comparação com o que nós estamos passando hoje, né? Poderia se considerar um flagelo. Se é um flagelo, por que Deus permite isso? Com qual objetivo? E os espíritos dão a seguinte resposta: para fazê-la quem? A humanidade. Então, para fazê-la avançar mais depressa. Então, eles já começam falando assim, ó, que o objetivo então desses flagelos é fazer com que a humanidade, de alguma forma, ela avance mais depressa, certo? E continua: não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição?
Então, olha, eles falam aqui o que seria destruição, que no final das contas a gente entende que, como Lavoisier já dizia, né, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a espiritualidade vem trazendo aqui ó, que muitas vezes esse flagelo é para que haja uma regeneração moral do espírito, né? E continuam: é preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Como se diz, tem um ditado que nós aprendemos que diz o seguinte, que nem tudo que nos parece bom é bom, e nem tudo que nos parece ruim é ruim. No final das contas, né, depois que passou, quando a gente vai poder analisar de forma melhor, às vezes o que a gente achava bom acabou sendo prejudicial, e aquilo que nós fomos acometidos, que a gente achava que era o mal, no final a gente acaba percebendo que foi o bem. E eles continuam aqui, ó: não os julgueis senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Ou seja, às vezes, por não ter essa visão holística da coisa, né, geral, do que está acontecendo, quase sempre a gente não tem, a nossa visão, acredito, né, ou acreditem, mesmo às vezes a gente aceitando a imortalidade de nossas almas, né, que nós somos espíritos imortais, como Jesus nos ensina através do seu Evangelho. A gente veio, vamos estagiar aqui e vamos retornar, né? Assim como ele fala, principalmente no Evangelho de João, quando ele fala que vai embora, que tem outras ovelhas de outros apriscos para ele cuidar também, que vai preparar um lugar para os discípulos, né, para recebê-los depois, mas por enquanto eles não poderiam ir com ele. Então, sim, ele nos mostra a imortalidade da alma, né? E eles falam aqui que às vezes a gente julga de forma equivocada esses flagelos que nos são acometidos, porque de alguma forma nos trazem algum prejuízo, né? Esse prejuízo às vezes pode ser de várias formas, material, e às vezes até a gente acha que seria moral, dependendo do nosso ponto de vista. E continua: mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, o que exigiria séculos. Olha para vocês verem que interessante. No atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, às vezes nós somos muito acomodados. E se algo não acontecer que nos impulsione, a gente não progride. Então, até que a gente consiga sair dessa inércia nossa espiritual e buscar ativamente nos crescer, nos melhorar, a gente se estagna. Muitas vezes a gente desenvolve mais rapidamente o nosso aspecto da inteligência, né? E as questões morais vão ficando aquém. É o que a gente percebe muito no mundo hoje, o tanto que a gente está evoluindo em determinadas coisas, mas moralmente falando, ainda estamos deixando muito a desejar. E Kardec, sabiamente, faz a seguinte pergunta, né? Porque a gente mesmo fala assim, tá, beleza, entendi. Então, de vez em quando, Deus manda, deixa que aconteça essas coisas, porque afinal de contas, Deus é a causa de tudo, né? Inclusive dos vírus, das bactérias, tudo que existe, Ele é a causa primeira de tudo. Isso que é bom a gente entender. Se Ele é a causa primeira de tudo, isso acontece por um objetivo.
e sendo Ele a infinita inteligência, né? A inteligência suprema, o nosso Pai Criador, amoroso, justo e bom, então tudo tem um motivo justo e bom para que seja dessa forma. Nós, na nossa cegueira de nos atermos apenas do nascimento, do nosso nascimento até a morte do corpo físico no túmulo, se nós muitas vezes nos ativermos apenas a esse aspecto, nós não vamos entender a grandeza das oportunidades ofertadas pelo Pai para o nosso crescimento. Aí a gente muitas vezes vai nos revoltar contra Deus, vamos viver com medo, né? Esquecendo da nossa imortalidade. Aí pensando nisso, Kardec continua com a pergunta, a 738, ele fala o seguinte: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Olha para você ver que interessante. Kardec fala: não, bem, eu entendi que Deus às vezes manda isso para a gente se aperfeiçoar, que a gente é muito acomodado, tal. Às vezes a gente precisa sentir determinadas coisas na pele para a gente poder aprender a respeitar o próximo, aprender a sermos mais humanos, mais humildes, mais fraternos. Beleza, entendi. Mas não poderia ser feito de outra forma? Deus não poderia fazer isso de outra forma? Essa é a pergunta de Kardec. E os Espíritos respondem: sim, Deus poderia fazer de outra forma. E o emprega todos os dias. Olha aí que interessante, né? Então Deus, todos os dias, Ele oferece para todos nós oportunidade de aprender e de crescer pelo amor, digamos assim. Visto que deu a cada os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, é que o homem não aproveita, ou seja, nós não aproveitamos. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Olha que interessante. Então todos os dias Deus nos oferece oportunidades para a gente aprender, através das nossas experiências, o que convém e o que não convém, o que é a favor das leis de Deus, né? A lei de amor e caridade, que é a carta magna do Pai, que Jesus nos fala, né? O amor em primeiro, né? Amar a Deus, amar o próximo. Então essa seria a Constituição Celeste: amor e caridade. Só que nós frequentemente atendemos a doença que nós temos ainda em nós, que é ligada à questão do orgulho, do egoísmo, né, que são pais aí de todas as outras mazelas que acontecem conosco e com a humanidade em si. Deus acaba de vez em quando dando umas balançadas através desses flagelos, mas todos os dias nós temos a oportunidade de aprender pelo amor. E Kardec continua aqui, ó, faz uma pergunta mais interessante ainda, prestem atenção. Mas nesses flagelos, ou seja, nessas coisas que acontecem, igual essa pandemia que está acontecendo agora, o homem de bem, presta atenção, o homem de bem sucumbe como perverso. Isso é justo? Essa é a pergunta de Kardec, uma pergunta interessantíssima. Então, a gente percebe aí, ó, que quando vem esses acontecimentos, tanto aquela pessoa que é considerada justa, como aquela que precisaria realmente estar passando por isso para se aperfeiçoar, também pode sucumbir, né? E Kardec fala assim: mas isso é justo? Olha que interessante a resposta dos Espíritos. Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte ele pensa de outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós que vos servirá no futuro.
Então, primeira coisa, chama atenção para isso. A gente tinha comentado, que se a gente levar em consideração a nossa vida apenas do nascimento ao túmulo, nós vamos sofrer demais sem necessidade. Só de pensar dessa forma, porque nós vamos estar atento apenas às coisas materiais desse momento, apenas às coisas, principalmente os que nos atingem os sentidos do corpo físico. E depois de dito isso, olha o que eles falam aqui, ó. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que, durante a guerra, vê seus trajes usados, rasgados e perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com as suas vestes. Olha aí. Aqui dá a entender para Deus, né, para a providência divina, que o que interessa para ele não é o corpo de carne que a gente veste para poder fazer essas experiências aqui na Terra. Para ele interessa a essência nossa divina, que é o ser espiritual. O que nós vamos aprender com isso, né, com essas experiências? Aí Kardec fala o seguinte: mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas, ou seja, elas morrem igual a qualquer outra, sofrem igual as outras, sendo boa ou má, digamos assim. E os espíritos continuam: se considerasse a vida por aquilo que ela é o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas, olha aqui, estão falando aqui das vítimas, entre aspas, consideradas inocentes, encontrarão em outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Olha que interessante. Então, uma vez que a gente conhece, tem ciência que somos seres imortais, gente, como nos ensina os espíritos, a única fatalidade que existe durante essa vida nossa aqui na Terra é o desencarne, ou seja, a morte do corpo físico. Essa é a única fatalidade. Agora, a gente sabe que todos nós um dia vamos desencarnar, né? Todos nós vamos desencarnar. E como diz o ditado, ninguém fica aqui para semente. Então o que acontece? Nós temos que vivenciar isso que a gente acredita, a imortalidade da alma. Porque nós vamos passar, então, senão a gente passa a viver com medo, né, de desencarnar, né, de morrer. E para que esse medo? Se esse processo está na natureza, nós vamos passar por ele, mais dia ou menos dia, né? E Kardec faz a seguinte observação: quer chegue a morte por um flagelo, ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença, olha, presta atenção, a única diferença é que com isso, no primeiro caso, parte o maior número de uma vez, ou seja, no caso do flagelo, parte um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Aí é um assunto que a gente pode abordar depois, inclusive foi solicitado isso para falar sobre os desencarnes coletivos, que encaixam perfeitamente no que está acontecendo agora, né? Só de antemão, a gente adianta aqui que no caso dos desencarnes coletivos, morre a maioria que tem que passar por aquilo ali. Pode ser até um avião que vai cair, se a pessoa não tiver que morrer, ela não morre. A gente tem exemplos disso aí na história nossa, né, até atualmente. Então, olha, quer chegue a morte por um flagelo,
ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. Isso aí já é formatado na cabeça de todo mundo. A única diferença é que com isso, no primeiro caso, parte um maior número de pessoas de uma vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis não nos pareciam mais que tempestades passageiras no destino do mundo. Olha aí. Então, eu percebo que a gente vem dando, principalmente quem é espírita, vem dando um apesamento nesses acontecimentos que está aí, que está fora do comum, não tratando isso como uma coisa normal e natural, né? Não sei porque às vezes uns morrendo de medo até às vezes desencarnar, é curioso, né? Porque morrer ninguém morre, né? Aí já está aqui a dica aqui, olha, a pessoa de bem que entende isso e passa por isso e vem a desencarnar, com esse entendimento, a recompensa dela vai ser bem recompensada, está dito aqui. Agora, se você se conformar com isso, se você achar ruim do amigo ali, que acha que ele não tomou cuidado, que ele vai contaminar o outro, já está tudo errado, né? Enquanto encarnados aqui, nós fazemos parte da natureza terrena e nós estamos sujeitos a isso. Só que nós preexistimos a ela e vamos continuar existindo depois dela. Então, vamos prestar atenção nisso, para a gente não viver com medo, né? Mas e sim ter a alegria de viver. E Kardec continua aqui perguntando: os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Pergunta interessante. Então, assim, tá, malgrado os males que ocasionam, né? Principalmente com os desencarnes, né, com as mortes do corpo físico, fisicamente falando, tem alguma utilidade? Aí vamos supor aí no flagelo tipo assim, um tsunami que teve, que a gente pode falar depois, junto com o assunto sobre as mortes coletivas, um grande terremoto, uma grande tempestade, né, que mexe às vezes com a parte física. Isso teria alguma utilidade também? A espiritualidade responde que sim. Eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Ou seja, às vezes há algumas modificações. Pela filosofia espírita, a gente vê que em alguns casos há extremas purificações, às vezes até dos ambientes, e muitas vezes não se percebe, só percebe-se depois, às vezes até depois de uma geração inteira, né? Como falou aqui. Kardec continua nessa mesma linha de raciocínio perguntando: os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Olha, pergunta de Kardec que fala assim, que esses flagelos não poderiam ser igualmente provas morais, onde nós, né, enquanto humanidade terrena, somos submetidos a duras necessidades? Olha a resposta: os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Olha que coisa fantástica. Então esses acontecimentos, eles servem, primeira coisa que ele falou aqui, para exercitar em nós a inteligência. Vamos só voltar um pouquinho na história da humanidade, por exemplo. Na Revolução Industrial, o cientista da época falava que, questão assim, de uma década, a humanidade ia começar a morrer de fome, né? Porque muita gente já passava fome naquela época, porque a humanidade, ela encarnada, ela cresce de forma geométrica,
que quer dizer isso? Né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e vai nessa progressão geométrica. E a produção na época, por falta de tecnologia, de equipamentos adequados, crescia assim de 1, 2, 3, 4 de progressão aritmética. Então, assim, eles preveram que estava incompatível aquilo. Aí, essas necessidades, né, esses flagelos da época, fez com que o homem, o quê? Através da inteligência, né, impulsionasse essa capacidade intelectual, a inteligência do homem, e veio aí, então, a invenção das máquinas. E hoje, aí, com quase 8 bilhões de pessoas no mundo, ainda há irmãos que passam fome somente por causa dessa doença que nós temos, que se chama orgulho e egoísmo. Porque se não fosse por essa doença que ainda habita em nós, ninguém passaria fome. Porque o mundo hoje consegue suprir as necessidades de todos nós. E a segunda coisa que eles falam aqui, mostrar a nossa paciência, a nossa resignação perante a vontade de Deus, porque nós somos muito rebeldes, né? É uma coisa do nosso egoísmo. Você já reparou quando a gente faz as preces? A gente só pede coisas para nós que muitas vezes acabaria nos fazendo mal. Eu vou lembrar a vocês, quem não viu, às vezes possa ver um filme do Jim Carrey que chamou Todo Poderoso, onde no filme Deus dá a ele os poderes dele, né, de Deus. Aí, em determinado momento, ele começa a escutar as vozes de todo mundo fazendo prece e oração, pedindo para ele as coisas. Aí, para deixar todo mundo feliz, satisfeito e deixar ele sossegado, ele vai e realiza o desejo de todo mundo, sim, para todo mundo. E o mundo entra no caos. Porque nós todos somos egoístas ainda. Então, para atender a minha necessidade, às vezes, eu prejudico o próximo. É o que mais acontece ainda conosco. Então, quando fala aqui de mostrar a nossa paciência e a resignação perante a vontade de Deus, é nesse sentido. A gente ainda não sabe o que é bom para nós. Não sabemos. Por isso que muitas pessoas às vezes fazem pedidos e não são atendidas. Mas um dia vai ser, né? Porque às vezes o nosso pedido que a gente faz seria mais prejudicial a nós do que nós possamos imaginar. Quase todas as pessoas, por exemplo, costumam, ou já orou uma vez, já pediu para poder ficar rico, ganhar a Mega Sena. Aí você vai perguntar a essas pessoas, a primeira coisa que elas fariam é deixar de trabalhar, deixar o emprego. Aí você pensa assim, vamos por lá, então 95% das pessoas, todo mundo ficasse rico, é o que acontece no filme do Jim Carrey, ficasse rico, eles iam fazer o quê? Deixar de trabalhar. E o trabalho é uma necessidade nossa, né? Se 95% das pessoas pararem de trabalhar, o que acontece? O que está acontecendo agora, né? Se ficar muito tempo, vocês vão ver o que vai acontecer. E fala aqui, e orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação. A abnegação é o contrário do egoísmo. É a gente abrir mão, muitas vezes, daquilo que satisfaria a nós para o bem comum. O maior exemplo de abnegação que a gente tem é quando a gente se torna pai e mãe. Muitas vezes a gente abre mão do nosso desejo, da nossa vontade, para o bem-estar do filho, né, da família. Aí já é o início do exercício da abnegação. E nessa linha de raciocínio, Kardec faz a última indagação, que é a seguinte: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? O que seria conjurar? Né? Evitar esses flagelos, né?
Aí a espiritualidade responde que sim, de uma parte, mas não como se pensa, geralmente. Muitos flagelos são resultado da sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimento e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes a causa. Olha, interessante, nessa primeira parte da resposta, ele fala o seguinte, que a gente conseguiria prevenir muitas das coisas se a gente tivesse conhecimento e experiência para aquilo. Mas como a gente adquire conhecimento e experiência se não passar pela essa experiência, né? Não tem como. A gente só adquire, a nossa inteligência, ela só é exercitada à medida que as coisas vão acontecendo, à medida que a gente vai passando pelas experiências, que a gente vai adquirindo a experiência, né? A gente vai experienciando e nos capacitando. E só que muitas dessas coisas a gente já poderia evitar. A gente ainda às vezes não evita por causa dessa doença que eu sempre bato, que é o orgulho e o egoísmo. E eles continuam aqui, mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. Olha que interessante. Então tem alguns acontecimentos que estão fora da nossa capacidade de fugir deles. Eles são necessários para que a gente passe para despertar em nós os potenciais divinos. Então não tem como a gente pular por eles, não. Eles vão ser necessários. A gente aprende com a doutrina espírita que isso se chama dor evolução. A necessidade da gente passar por eles. Eu costumo reflexionar o seguinte, para entender essa dor evolução. Na doutrina espírita a gente acredita que o princípio inteligente ele estagia em vários reinos, né, aqui na Terra. No mineral, no vegetal, no animal, até a gente tomar consciência de nós no aspecto hominal. E o nosso próximo estágio será, de acordo com os espíritos, esse estágio angelical, digamos assim. Nós vamos evoluindo eternamente nisso, até nos tornarmos espíritos puros. Então, a dor evolução, a gente pensa o seguinte, assim, as plantas adoecem, os animais adoecem. Que sentido teria na evolução para que esses seres adoecessem, né? A matéria bruta se transforma. Qual que seria o motivo dessas dores, a não ser para a evolução do psiquismo que se encontra ali, né? Dilatando, sensibilizando, instrumentalizando aquele psiquismo ali para o despertar. Então, nós ainda, no estágio que nós encontramos, nós somos às vezes afetados por determinadas dores de evolução. Só que no atual estágio que a gente está, elas são menos intensas às vezes, ou em menos, digamos assim, menos quantidade do que aquelas provocadas por nós mesmos, para as nossas escolhas equivocadas, atendendo principalmente aí ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Aí essa seria a dor, né, da aprovação, da expiação, dos resgates dessas escolhas equivocadas. Mas entre essas essas que às vezes a gente não pode contorná-las, a gente tem que vivenciá-las, porque vai promover em nós esse despertar divino que é necessário. A estes o homem não pode opor senão a resignação e a vontade de Deus. E ainda esses males são agravados frequentemente pela nossa negligência. Kardec faz uma observação aqui, ó.
Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, aqueles que às vezes não foi causado por nós, né? Nós somos acometidos por ele, às vezes envolvidos pela natureza da terra. Emmanuel fala para nós que naturezas entenda-se providência divina. Eu acho interessante essa observação que Emmanuel faz. Então, esses flagelos naturais independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar os desastres? Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão preservadas hoje? Que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando o cuidado de sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para os seus semelhantes? Olha que maravilha que Kardec encerra essa reflexão, né? E outro ponto da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos aqui, Kardec também aborda a espiritualidade e ela traz mais ou menos essa resposta nessa linha, nesse sentido, né? Nessa linha que às vezes é imposto a nós alguns acontecimentos justamente para poder fazer com que a gente se aperfeiçoe mais. Até um exemplo que dá aqui é assim, um agricultor, ele planta, ele aprende a plantar e começa a colher, beleza, aí depois vem uma intempérie e destrói tudo. Praticamente todo aquele esforço que ele fez, empreendeu e durante anos, se vê frustrado. Aí a espiritualidade pergunta assim: vocês acham que Deus fez isso ou permitiu que isso acontecesse porque ele é injusto? Não, porque ele chegou naquele limite ali. Aí Deus impôs essa nova provação para que através da inteligência dele, né, nossa, a gente supere aquela dificuldade e vá para um degrau acima. É o que acontece com o comandante terreno, né? O que aconteceu com o exemplo da Revolução Industrial, é o que acontece às vezes com os lugares que eles produzem com estufas, olha aí, alimentando muito mais pessoas. Então, assim, todos esses acontecimentos, gente, eles têm um fim útil, né? E justo, nada é injusto. O problema nosso é quando nós nos apegamos apenas ao aspecto material. Se a gente se apegar a isso, Deus vai sempre parecer para nós injusto. A vida vai ser sempre parecer para nós de forma injusta. Agora, quando a gente acredita e vive essa crença na imortalidade da alma, as coisas que a gente passa por aqui, né, essas dificuldades, todos esses flagelos, a gente tira eles de letra, sem medo de viver, né? Fica aí essa reflexão porque a gente está passando nesses momentos, que a gente não tem medo de enfrentar essas coisas. O máximo que pode acontecer com nós é desencarnarmos, mas a gente jamais vai deixar de existir, né? E observar então, com esses ensinamentos aí, o que Deus vem pedindo a cada um de nós. Ok? Fica aí um grande abraço para vocês aí e obrigado por fazer essa reflexão junto comigo. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz.